Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. É motivo de se alegrar na presença de Deus estar aqui mais uma vez ministrando a palavra dele. Toda vez que eu soube nesse altar, eu soube como se fosse a minha última pregação, porque nós não sabemos os dias de amanhã, e cada oportunidade que Deus nos dá, nós temos que aproveitar a cada dia. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 9. 1 Reis, capítulo 19, verso de número 9. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Amém? A Bíblia diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse-lhe: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Feche os teus olhos em nome de Jesus e repete essa oração comigo. Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra, e que possamos sair daqui cheio da tua presença, em nome de Jesus. Qual é o nome da campanha? Isso. A igreja era para estar lotada hoje, não por causa de mim, mas por causa do Senhor Jesus. Mas o importante é que eu estou aqui pregando a palavra de Deus. O importante é que vocês estão aqui ouvindo a palavra dele. E eu quero deixar esse versículo no coração de cada um de vocês. A Bíblia diz que Elias, ele se sentiu deprimido. Por quê? Porque Jezabel, ela baixou um decreto para matar todos os profetas de Deus. Aí, se vocês for aprofundar mais na Bíblia, vocês vão entender no capítulo anterior que Elias, ele clamou a Deus e o fogo do céu desceu e todos os profetas de Baal morreu. Aí, se vocês for aprofundar mais, vocês também vão entender que Elias, ele passou por uma batalha, ele venceu todos os profetas de Baal com Deus. Só que ele teve medo de Jezabel. Ele se sentiu deprimido, ele foi para uma caverna. Ele se sentiu deprimido. Ele não entrou em um quadro depressivo. Ele por um momento ele sentiu medo, ele sentiu uma tristeza no coração dele, porque ele estava com medo de morrer. E ele entrou, em uma caverna. Aí Deus vai lá e fala para Elias: Elias, o que você faz na caverna? Por que você está na caverna? Talvez muitas pessoas, Deus olha para você e diz: por que você está nessa caverna? Eu não te coloquei aí. E agora eu vou entrar no meu testemunho. Eu falei que ia ser bem rápido na ministração, porque o meu testemunho é muito grande, e aquele que o bispo colocou lá foi apenas um resumo. Eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade, e praticamente eu nasci em um berço de evangélico. A minha avó já era evangélica e meu tio já era pastor Nivaldo. E aos 9 anos de idade eu não gostava de ir para a igreja. Meu pai, ele trabalhava fora, mas a minha mãe e eu e meu irmão mais velho, nós teve que morar um tempo com minha avó. E minha avó, ela ia para a igreja e ela me incentivava a ir para a igreja. E eu não gostava. E meu irmão, ele escapava.
Ele inventava uma desculpa e não ia, e eu sobrava e ia. Mesmo com raiva, mas eu ia. E com o tempo isso foi tocando o meu coração. E minha avó, ela foi me ensinando os caminhos do Senhor Jesus. E eu pedia muito a Deus para que meu pai e minha mãe, ela tivesse folga do trabalho dela, porque quando eles chegassem do serviço, eu inventava alguma desculpa para não ir para a igreja, porque meu pai estava lá e minha avó não ia me obrigar para a igreja. E o tempo foi passando, e eu cada vez mais eu odiava mais crente. Eu odiava a igreja, eu não gostava de ir para a igreja. E teve um tempo que o bispo Elias, ele foi pregar na igreja da Coinfra, e lá tinha 6 levitas, e um dos levitas faltaram. E nesse dia o pastor Nivaldo, ele me chamou para cantar lá. Eu não tinha dom de cantar, eu não tinha dom de nada, eu só tinha um chamado. E aí eu fui lá cantar. E eu lembro que os meninos cantou uma música que falava da morte de Jesus, falava do amor de Jesus, que ele deu a vida naquela cruz por mim. E aquela música, ela tocou o meu coração. E naquele dia ali eu senti a presença de Deus. Poxa, Deus deu seu filho para morrer por mim, e eu estou nesse mundo fazendo coisas erradas. Eu com 9 anos de idade. E eu lembro que depois disso que eu cantei na igreja, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ter desejo de participar das coisas da igreja. E aos 12 anos de idade eu decidi me batizar. Eu e meu irmão, nós decidimos batizar na igreja. E com 2 anos, infelizmente, com 2 anos de batizada, eu me afastei de Deus. Eu não me afastei da igreja nem do altar, mas eu afastei de Jesus. Eu cantava por cantar. Sabe quando você vem para a igreja, você sobe no altar, você canta e você não sente nada? Eu estava dessa forma. E o pastor Nivaldo, ele nos corrigia, ele nos dava conselho para voltar para Jesus. E eu, com a minha ignorância, não dava ouvido. E com o tempo foi passando, eu continuando. E sabe o que foi que me afastou de Deus? Foi as músicas seculares, as músicas mundanas. O meu celular tinha mais de 500 músicas evangélicas. E no decorrer desse período que eu me afastei de Deus, se tivesse, era uma música da igreja. E tudo isso foi destruindo a minha vida com Deus. Isso já com 14 anos de idade. E eu lembro que eu comecei a ser influenciado pelas pessoas do mundo, a me aventurar. E para você ter noção, eu comecei, Marília está de prova disso, no colégio nós usava tantas canetinhas. Naquela época eu tinha canetinha que uma delas colocava até droga. E eu lembro que nós ficava usando essas coisas. E a linguagem do jovem, a frase que muitos falavam para mim, dizia assim: ninguém está vendo, o seu pastor não está vendo. Mas o que adiantava eu fazer tudo escondido do pastor, sendo que quem vai me julgar é Deus. Eu lembro que eu comecei a fazer essas coisas, comecei a beber, comecei a viver em um mundo, eu comecei a me aventurar nas coisas do mundo. Eu lembro que Deus me corrigiu pela primeira vez. E na primeira vez que Deus me corrigiu, eu não dei nem ousadia para Deus. Segunda vez ele veio, eu falava que o pastor Nivaldo estava querendo me mudar. E na terceira vez que Deus veio, ele já não veio com a revelação básica, não. Ele já veio com a visão. Eu lembro que no decorrer do tempo, a mãe de Marília, ela estava grávida e ela ganhou uma menina. E eu era muito apegada à irmã de Marília, porque só tinha eu na minha família como mulher. E eu falei: Deus, eu quero ter uma irmã. E eu lembro que, passando esse decorrer do tempo, Deus veio com a visão. O pastor Nivaldo, ele foi para o monte orar. E ele disse que quando chegou lá no monte, ele sentiu orar afastado das pessoas. Ele disse que quando ele começou a orar afastado, Deus começou a falar com ele. E na igreja da Coinfra, todo sábado tinha aula de obreiro. E por incrível que pareça, por mais que eu estava afastado de Deus, eu não perdi uma aula de obreiro. E ele disse que Deus começou a mostrar dentro da minha casa um caixão. E ele disse que Deus falou que se nós não pegássemos firme, se eu e meu irmão não pegássemos firme dentro da minha casa, ia acontecer uma tragédia. E simplesmente o meu irmão, ele não pegou essa visão. E quando o pastor Nivaldo me contou isso, eu comecei a chorar. E o meu irmão, pela ignorância dele, não deu muito ouvido a isso. E ele falava que dentro da minha casa tinha um caixão, e eu e meu irmão estava do lado desse caixão chorando muito.
E no decorrer dessa visão, isso foi num sábado, quando passou uma semana, a minha mãe ela estava grávida de 5 meses e era menina, o sonho que eu tinha pedido a Deus. E eu lembro que nós foi para a igreja no Bom Dia Espírito Santo. Eu não sei nem porquê, que milagre foi esse que meu irmão foi nesse dia. E minha mãe ela não foi para a igreja. E quando eu acordei, eu vi que ela estava estranha. Só que eu não dei a mínima, eu não falei nada e fui para a igreja. E no dia quando eu cheguei na igreja lá, e o culto acabou, a pastora Graciene, ela mora perto lá de casa, na Coinfra, e ela disse que ouviu minha mãe gritar. E ela disse que quando foi lá, ela só gritava pelo meu pai, pedindo socorro ao meu pai. E meu pai me falou: Vânia, vai lá ver o que foi. Aí eu fui. Quando cheguei em casa, minha mãe estava pálida já, e ela já estava sangrando. E quando eu comecei a ver aquilo ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a visão. E eu comecei a falar com Deus em pensamento. Eu falei: Deus, e agora? Não quero perder minha mãe. Se possível, me leve. Eu não quero perder ela porque ela não tem culpa de nada. E ela veio para Santa Rita. E tudo começou num processo, e eu com essa visão na minha cabeça, e tudo dificultando, dando tudo errado. E vieram para aqui, para Santa Rita, e eu fiquei lá em casa com meu irmão menor, de 3 anos. E eu lembro que ela saiu de lá num quadro que, se vocês olhassem, você dizia que ela não tinha mais volta. E ela disse que quando chegou na última curva que pede de Santa Rita, ela sentiu uma dor tão forte. Ela sentiu como se fosse o último suspiro da criança. E aí, para me distrair na Coinfra, a mãe de Marília me chamou para ir para a casa dela. Eu não conseguia, por mais que eu estava ali com eles, brincando e tudo mais, mas a minha cabeça estava direto na minha mãe e no sentido da visão. E aí, quando chegou aqui, os médicos disseram assim, aí estava lá, ligaram para a Coinfra e falaram assim: infelizmente nós não conseguimos salvar a criança, já está morta. Quando eu estava na Coinfra, que ligaram para lá, quando recebi essa notícia, eu comecei a me culpar, porque acredito eu que se não tivesse afastado de Deus, a minha irmã estaria aqui hoje. E no decorrer disso, quando eles ligaram e falaram isso, que minha irmã tinha morrido, eu comecei a chorar e eu comecei a me culpar naquele momento ali. E os médicos disseram que minha mãe só não morreu porque foi um milagre de Deus. E aí no decorrer do tempo, depois de uma semana, eu vim buscar ela no hospital. E minha mãe virou para mim e disse assim: eu nunca mais vou esquecer isso. Quando ela falou isso, eu me senti um lixo, me senti a pior pessoa do mundo, porque comecei a me culpar. Eu falei: a culpa foi minha. Se eu tivesse ouvido a primeira correção que Deus me deu, a minha irmã estaria aqui. E aí o tempo foi passando, eu não sei se minha mãe ficou sabendo da visão. E minha mãe começou a me tratar de forma diferente. E aí, com 1 ano depois, ela engravidou menina. E graças a Deus a menina cresceu bem. E quando ela ganhou a menina, eu falei assim: Deus, ela tirou minha culpa. Aí eu falei: não, agora vai ficar tudo tranquilo. Aí com o tempo foi passando, e a minha relação com minha mãe se tornou uma relação conturbada. A minha mãe, ela me tratava em casa como se eu não fosse uma filha. E aí, no decorrer do tempo, ela começou a me tratar bem só quando o meu pai estava em casa. E o tempo foi passando e eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E ela olhava para mim e me chamava de lixo. Você não tem noção do que é você estar dentro de uma casa e você está fazendo o seu melhor e a sua família não o reconhecer. E meu pai, ele não sabia de nada. Praticamente o que eu vou falar aqui nesse testemunho, a minha família não sabe praticamente nada, mas vão saber através desse testemunho. E ela me tratava bem quando meu pai estava em casa. E o tempo foi passando. Quando eu completei 15 anos de idade, Deus começou a me usar na igreja. Minha mãe nunca me incentivou a ser pregadora, minha mãe nunca me incentivou a ser levita. Quando eu afastei do altar, ela nunca me incentivou a voltar à igreja. A minha avó que sempre me incentivava. E aí o tempo foi passando. Quando eu completei 15 anos de idade, eu disse: agora ela vai mudar comigo, porque 15 anos de idade já é uma fase já bem avançada. E a coisa foi só piorando. E eu lembro que a minha primeira pregação na igreja da Coinfra foi
em Apocalipse capítulo 22, verso 6, que foi onde Deus me usou. E depois que Deus começou a me usar, as coisas em casa pioravam cada vez mais. Eu disse, mas eu não estou entendendo. E com o tempo ela foi me rejeitando. E quando eu completei 16 anos de idade, eu lembro que, gente, sinceramente, eu nunca recebi um parabéns da minha mãe, aniversário, sinceramente. Eu nunca recebi. E se vocês perguntaram assim, Vene, você tem mágoa dela hoje? Eu não tenho. Por mais que ela me rejeitou, por mais que ela me julgou, me criticou, mas ela é minha mãe. E ela me criticou muito. Ela sempre me colocava para baixo. Eu não sei, na minha cabeça eu coloquei isso. Eu não quero dizer assim, não foi ela. Eu falo hoje que era o diabo que usava ela a falar isso. Ela lembra que ela olhou para mim e disse assim, não sei nem por que você nasceu. A pior coisa de um filho não é ouvir um comentário de um amigo lá fora criticando. A pior coisa no filho é ele ouvir da boca da sua mãe dizendo que você não presta. E quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu falei com Deus em pensamento, eu falei, Deus, ela não sabe o que fala. Eu chorava no meu quarto e ela falava essas palavras para mim. Eu lembro que ela virou para mim assim. Eu lembro que meu irmão, ele desviou. Hoje ele não está mais na igreja, infelizmente. Ele era do altar, ele era levita. E ele hoje não está mais no altar. Eu lembro que quando Deus começou a me usar na igreja, eu falei assim, por que vocês não voltam para Jesus enquanto é tempo? No dia que eu falei isso, ela me passou a odiar cada vez mais. Ela virou para mim e disse assim, eu prefiro ter um filho nas drogas do que ter uma filha na igreja. Talvez disse, a mãe de Viviane tem orgulho que ela prega. Não tem. E não adianta eu mentir, que eu estou no altar, não adianta eu mentir. A única pessoa que eu tenho gratidão na minha família, que se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje no altar, que é minha avó. E ela falou assim, eu prefiro ter um filho nas drogas, um filho que comete o erro, do que ter uma filha na igreja. E automaticamente, quando eu vi aquilo ali, eu pedi força a Deus, porque sinceramente de mim eu não estou tendo mais força. E quando eu completei 16 anos de idade, eu estava no colégio. E eu lembro, a maioria da minha família não mandou nem mensagem de aniversário, infelizmente. Foi poucas pessoas. E eu no colégio, eu lembro que eu falei assim, Deus, a minha maior gratidão é Deus estar passando esse ano na tua presença. Eu lembro que eu notei na capa do meu caderno, que eu falei que eu não ia passar de 18 anos. E depois aí, que foi aonde começou tudo, o quadro de depressivo. Que foi aonde eu lembro que, pela primeira vez que eu vim aqui na sede, no culto das mulheres, que fizeram a dinâmica das máscaras. E cada um de nós tinha que cantar uma parte, contar testemunho. Eu contei o testemunho do meu pai, que ele era alcoólatra e ele foi liberto por Jesus. Eu lembro que eu contei isso aqui. Aí a pastora Nélia me procurou depois do culto e perguntou se eu pregava. Eu falei, eu prego. Aí eu não sei porquê, mas Marília, acho que foi usada por Deus, e disse assim, ela canta na igreja, ela toca. Aí depois desse daí ela disse, não, eu vou escalar você vou falar com Patrícia para colocar você aqui na culto de terça. Aí eu venho para cá terça-feira, eu disse, eu não vou tocar, não vou cantar não, como sou levita. E nesse dia, tudo estava no plano de Deus, porque o missionário Cristóvão atrasou nesse dia. Eu falei, meu Deus, então é para me cantar mesmo. Me chamaram para cantar e Deus me usou tremendamente. E depois desse dia aí que a minha vida ela se transformou. Só que eu percebi uma coisa, que antes de Deus me usar, a minha vida era como se fosse de uma pessoa vazia. Eu cantava, não sentia nada. Eu pregava, não sentia nada. E depois disso, Deus começou a me usar e os levantes começaram a se levantar contra mim. Eu lembro que depois disso, Patrícia me procurou e eu comecei a participar das escalas. E eu lembro que teve aqui o louvorzão, noite de louvor, foi uma noite marcante. Eu nunca tinha participado disso. Eu lembro que eu participei. Só que uma semana antes eu senti uma crise de ansiedade tão forte em casa que eu não entendia. E eu tinha uma amizade com uma pessoa, eu não vou dizer o nome. Essa pessoa eu considerava ele como um irmão. E no decorrer do tempo, essa amizade, essa pessoa começou a me culpar de algumas coisas que eu não tinha feito, porque eu considerava ele como um irmão. E eu fiquei muito mal depois que ele
ele afastou de mim. Aí teve gente que disse: não, Viviane entrou em depressão por causa dele. Misericórdia. Não, graças a Deus não. Aí, uma semana antes do louvorzão, eu tinha sentido isso no meu coração, uma ansiedade que eu não entendia. E a primeira pessoa que eu desabafei foi a pastora Clara Lúcia. Foi uma pessoa que eu comecei a ter intimidade, foi ela. E ela me falou assim: Viviane, não liga para isso, porque muitas pessoas vão entrar na sua vida e muitos vão sair. Tudo bem, ok? Eu preguei aquela palavra ali. E o tempo foi passando. E quando eu cantei no louvorzão, eu aproveitei aquela noite como se fosse a minha última. E eu já estava mal, eu já estava sentindo um vazio dentro de mim, uma tristeza que eu não entendia. Eu lembro que depois desse louvorzão, no dia 26, que foi no dia 25 no caso, e no dia 26 eu levantei, eu morava mais o pastor Nivaldo, eu levantei pela manhã com o meu corpo pesado, a minha mente bombardeada de pensamentos ruins. Eu me arrumei para vir para o culto. Eu lembro que quem pregou aqui foi o evangelista Vinícius, uma pregação tremenda, e eu saí daqui impactada. Mas eu lembro que quando eu cheguei naquela rua da evangelista Cleide, eu senti uma crise de ansiedade, e as meninas estavam comigo e eu não demonstrei que eu estava mal. E chegando em casa, eu não me alimentei, eu entrei para o quarto. E a minha intenção, eu lembro que eu falei para Marília, Marília, não quero que ninguém me incomode, eu quero ler a Bíblia. E eu peguei a Bíblia e entrei para o quarto. Quando eu peguei a Bíblia, quando eu coloquei um fundo musical para me meditar, eu senti como se tivesse uma presença negativa dentro daquele quarto. E foi aonde, dentro de mim, surgiu uma crise de ansiedade tão forte que eu mal conseguia controlar. E foi onde aconteceu o meu primeiro corte nos braços, que foi... isso aqui já foi meio avançada, mas no início foi bem pouca coisa. Que antes de eu me cortar, eu comecei a ouvir uma voz, que eu nunca tinha ouvido isso: se mata, ninguém te ama. E eu cortei, só que ninguém na casa percebia, porque eu andava com o braço assim. Eu andava com o braço assim para ninguém perceber. Você não tem noção do que é você sentir mal e você fingir que está bem. E aí eu fingia que estava bem, sendo que eu não estava. E eu me cortei. Eu lembro que eu andava assim, e eu fui para o colégio com os braços cortados. E o tempo foi passando e as coisas dificultando. Eu queria falar com alguém e eu não conseguia. Eu lembro que eu fui para o colégio e um colega meu viu meus braços cortados e me perguntou. Eu disse: não é nada não, é besteira. Aí eu vim para a igreja e eu fui conversar com a pastora Nelly, um assunto que não tinha nada a ver com ela, que eu nem cheguei a falar com ela sobre o que eu estava passando. E eu não sei porque ela viu meus braços. E ela me perguntou o que estava acontecendo. E eu travava, eu não conseguia falar. E aí eu falei assim: não, é besteira, nada não. E o tempo foi passando e as coisas dificultando. Eu falei: meu Deus, eu lembrei que eu falei assim: pastora Nélia, uma coisa que eu não quero é entrar em depressão, porque se eu entrar eu vou morrer. E aí o tempo foi passando e as coisas dificultando, e os pensamentos negativos vindo na minha cabeça. E teve uma pessoa que disse assim: o jeito que você está, você não pode estar no altar. O jeito que você está, você não pode cantar. E muitas pessoas, infelizmente, ao invés de me ajudar, me colocavam em situação pior do que eu estava. E as coisas foram dificultando, os pensamentos aumentando dentro de mim. O diabo, ele me incentivava a me matar. E eu lembro que eu saí daqui da igreja uma quarta-feira. E eu lembrei que eu não dormi. E foi onde eu cortei mais profundo os braços. E o diabo, ele dizia assim: você não tem chamado. Deus, ele não te ama. E aí, o pastor Nivaldo, ele não sabia de nada também, minha pastora. Eu não sei porquê, mas eu consegui falar com o bispo. O bispo marcou uma consulta espiritual e eu consegui me abrir para eles. Eu falei: bispo, está acontecendo assim, assim, assim. Eu não estou conseguindo dormir. Eu estou ouvindo vozes, o diabo tentando me matar. E aí eles conversavam comigo, o bispo orava, ele me dava conselho. Eu saí daqui com uma paz tão grande. Mas quando eu chegava em casa, as coisas mudaram. Era como se tivesse um espírito dentro do meu quarto. E aí o bispo falou assim: Viviane, você tem que comunicar com o pastor Nivaldo. Na hora que eu falei para o bispo que ia falar, mas quando eu cheguei em casa, eu não vou falar nada. Foi besteira da minha cabeça. E o bispo já tinha ligado para o pastor Nivaldo, dizendo: ela vai falar um negócio com você.
Eu disse, vixe, não tem nem como nem escapar. E aí, chegou lá, Nivaldo, ei, o que é que o bicho tá me ligando aqui, dizendo que você quer falar uma coisa pra mim? Eu disse, já começou a gaguejar e falei, não, é assim, tô com algumas crises, mas eu tô liberta. Eu vi assim, eu tô liberta, dentro de mim eu não tô não. Aí, ele disse, não, você tem que falar comigo e tal, não vamos orar. Meu irmão, depois desse dia que eu falei com o pastor Nivaldo, eu disse, eu vou fingir que eu estou bem, que eu não quero incomodar ninguém. Eu não quero incomodar ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida nada. E, gente, eu demonstrava uma felicidade dentro de mim que até eu me ficava impressionado. Eu entrava para o meu quarto, eu chorava, madrugada eu não conseguia dormir. E eram as crises que, misericórdia. E eu lembro que tudo começou e frequentemente eu começava a me cortar. Eu cortava tanto que eu não sentia mais doer nada. Eu cortava com faca, eu cortava com gilete e eu tomava remédio, tantos remédios misturados que eu ficava dopada. Eu ficava tão fraca, eu não comia, eu só não morri por milagre de Deus mesmo. Eu lembro que ele disse assim, não, vou ter que marcar um psicólogo com você. Eu disse, um psicólogo é para doido, não é para quem é certo não. Aí marcaram, cheguei lá, falei para a mulher. E por incrível que pareça, a mulher, ela frequentava essa igreja aqui antes. E ela disse, não, eu conheço o Bispo John, eu conheço a pastora Ruth, eu sou muito amigos deles. E eu falei, olha o que eu falei para a psicóloga. Eu falei assim, olha, não é físico não. Eu falei, é espiritual. Ela disse, não, eu entendo, você pode falar que é espiritual, eu vou entender sim. E eu falei para ela, contei tudo. Eu disse, mas nunca eu piso meus pés aqui. Saí de lá. Eu disse, não piso aqui mais não, vou dizer para eles que eu estou bem. Entrei no carro rindo, para o pastor Nivaldo, entrei no carro rindo, para dizer que estava bem. Entrei no carro e tudo mais, fui embora. Fui para o colégio nesse dia. Cheguei na escola, lá, gente, na sala de aula, os professores não faltavam me aguentar. Eu conversava tanto, eu ria tanto na sala que até os professores não conseguiam dar aula. E nesse dia, todo mundo percebeu que eu estava diferente. Não, Viviane está doente, só pode. Não, eu falei, não, eu estou bem. E tempo eu ia para a escola, eu sentia um vazio. E do meio para o fim eu já não queria mais ir para o colégio porque eu não tinha mais foco, eu não prestava mais atenção em nada. Eu ficava no meu canto, não conversava com ninguém. E aí, o tio Nivaldo viu que não estava dando resultado. Ele ligou para a diretora Gabriela e disse assim, ela tem que ficar afastada um período porque ela está com depressão. Ele mesmo declarou isso. E aí eu fui para a igreja, para a Coinfra. E aí eu cheguei lá. Eu não queria falar para minha avó que eu estava mal, porque se eu falasse ela ia piorar. E aí ela falou assim, mas você tá? Não, eu estou bem. Aí eu fiz 3 testes com psicólogo pela internet e todos deu depressão grave. Eu disse, não é coisa de internet, não vou nem acreditar. Aí eu vim para Santa Rita, eu estava marcado para ir conversar com a psicóloga no dia 4 de outubro. Eu lembro que eu entrei no escritório, na minha cabeça assim, eu não estou com depressão. Quando eu entrei lá, ela disse assim, eu não vou nem te perguntar como você está. E ela falou assim, eu vou te dar notícia que eu não queria te dar. Ela disse, você está com um quadro depressivo tão grave que você precisa ser encaminhada para o psiquiatra com urgência. Quando ela disse aquilo ali, eu fiquei sem chão. Porque era uma coisa que eu não queria entrar, era um quadro depressivo. E aí ela disse ali que eu estava com depressão. Eu saí daquele escritório dela sem chão. Eu disse, meu Deus, e agora acabou. E aí eu entrei no carro e eu pensei, como é que você está? Eu falei, não, estou bem. Mas dentro de mim tava um cenário de tristeza, um cenário de dor. E aí eu fui para a Coinfra e eu não queria falar para ninguém. Já tinha ligado para a família toda, já tinha avisado. O meu celular nunca tinha recebido tanta mensagem como eu recebi da minha família. Meus primos de Barreira mandaram mensagem que tinha mais de 2 meses que não me mandavam e mandou. E aí, como é que você está? Gente, eu estou bem. Eu falei, quer dizer que só porque eu entendo depressão, agora você manda mensagem para mim. Aí me mandaram. Estou lá, fui para a Coinfra e minha avó estava lá e eu não queria dizer para ela. E eu sentei, gente, na Coinfra, quem já foi lá sabe que as casas tudo perto. E todo mundo se reunia para conversar e tal. E nesse dia, os meninos brincando e todo mundo lá se divertindo. E eu no meu canto, calada, lá. E eu com aquilo na minha cabeça direto. Eu disse, não vou falar. Aí, meu pai estava lá, mas o meu primo e minha avó. E
Aí eles perguntaram assim: e aí, como é que foi lá com a psicóloga? Eu, na minha cabeça, eu queria mentir para eles. Não vou dizer que eu não disse nada. Mas e aí, minha avó estava na hora, eu tive que falar. Eu falei: gente, infelizmente eu estou com depressão. Quando eu falei isso, minha avó, ela sentiu um baque muito grande. Eu vi no semblante dela que ela sentiu uma dor muito grande. E ela disse assim: não, você vai vencer. Aí no dia seguinte eu acordei e eu já não queria mais ir estudar mais. Eu falei: não vou mais para o colégio, não quero mais se envolver com nada. Eu não sei porquê, mas a minha avó, ela falou, ela ia em casa e ela falou assim: você tem que morar em Santa Rita, porque lá você vai ter o bispo, você vai ter a igreja, vai te ajudar. E aí ela disse assim: eu não sei o que está acontecendo, que eu estou na igreja e minha família está passando por isso. Eu não queria falar isso para ela, mas foi uma resposta que para ela não queria ouvir, mas ela sofreu junto comigo. E aí, quando eu vim para Santa Rita, eu falei: pastora Nélia, eu estou com depressão. Eu não queria estar, mas eu estou com depressão. E ela disse: não, você vai vencer, nós vamos passar por isso junto. E o bispo, ele me ajudou tanto. Gente, desculpa. Aí ele disse assim: eu vou te ajudar, Deus, ele está com você. E aí minha avó falou assim: você tem que morar em Santa Rita, porque se você ficar aqui vai piorar. E eu olhava para minha avó, eu vi um semblante de tristeza nela. E eu disse assim: meu Deus, e agora? Eu não queria que ela soubesse isso. Vim para aqui, para Santa Rita, e o bispo, frequentemente ele conversava comigo. A pastora Nélia mandava mensagem para mim todos os dias. É por isso que hoje, porque eu falava dela, mas é por gratidão, porque ela fez por mim, coisa que minha família não fez. E aí, as coisas foram dificultando na minha vida. Todo dia, um obstáculo se levantava. Eu lembro que a minha primeira tentativa de suicídio foi quando eu tomei remédio. Pela primeira vez. Eu tomei 4 remédios, um remédio que era para tomar uma vez. E eu tomei 4. E quando eu tomei esses 4, eu cheguei aqui na igreja do padre, ninguém percebeu. Mas eu cantei aqui no altar, nas últimas, mas eu cantei. Eu lembro que eu sentei aqui na frente, e eu desci do altar e eu fui para o escritório. E eu estava pálida, a pastora Nélia percebeu isso, eu estava pálida. E aí, eu fui para casa, eu vim na intenção de pedir oração para o bispo, e eu voltei para casa mal. Eu não pedi. Cheguei em casa, eu lembro que no meu caderno eu escrevi um texto muito grande. É porque eu não trouxe, mas eu escrevi despedindo da minha família. Porque a minha vida não tinha mais sentido. Eu lembro que a primeira pessoa que vinha na minha mente quando eu tentava o suicídio era Marília, o irmão dela, que eu sou muito apegado ao irmão dela, e a minha avó. Gente, eu me via em um caixão e a minha família sofrendo, minha família chorando. Eu disse: meu Deus, e agora? Eu lembro que eu fiz um texto todo ali, despedindo da família. E eu lembro que eu coloquei no meu texto, eu falei: eu quero agradecer a igreja, o bispo John. Então todos que eu coloquei alguns nomes que eu vou tentar lembrar aqui, que foi o bispo John, a pastora Nélia, a bispa Patrícia, estava lá o nome de vocês, evangelista Vinícius, porque foi uma pessoa que eu aproximei muito aqui na igreja. E aí eu coloquei isso no meu caderno, despedindo deles, porque realmente eu estava decidido a morrer. Eu queria tirar a minha vida. E aí, frequentemente, Nivaldo, ele viu que ele não estava bem. Ele disse assim: eu vou marcar outra consulta para você com o psicólogo. E eu na minha mente falei: não vai adiantar, porque eu estou na igreja e a minha vida está piorando cada vez mais. Eu lia a Bíblia em casa, eu cantava aqui na igreja, eu pregava, e eu sentia um vazio muito grande, porque eu estava na igreja, mas eu não sentia a presença de Deus. Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu disse assim, aí Graziele, ela é uma pessoa que ela é criança, mas ela tem uma mentalidade de pessoa adulta. Ela tem um discernimento. Eu não sei porquê, mas ela virava para mim e dizia assim: não desista, Deus é contigo. E aquelas palavras que ela falava para mim, automaticamente eu ouvia, mas eu não pegava. E aí eu lembro que eu vim para aqui, eu entrava na igreja que eu fingia,
Por que eu não falei para a igreja que eu estava com depressão? O meu medo era esse, de eu falar para toda a igreja que eu estava com depressão e ouvir crítica, não de vocês, talvez de pessoas que não têm mentalidade, talvez de pessoas que não têm esse discernimento. E eu falava: bispo, não adianta falar, deixa só entre nós mesmo, eu não quero comunicar com ninguém. Por quê? Porque teve pessoas que eu falei que eu estava com depressão, e teve pessoas que disseram que era frescura minha. Disse que era frescura minha, que eu estava inventando aquilo para chamar a atenção. Eu lembro que eu fui uma vez no ônibus da Coinfre, um menino olhou para os meus braços e disse assim: isso aí é meninice, isso daí é frescura para chamar a atenção. Nesse dia aí eu disse: meu Deus, eu não aguento mais. Aí eu cheguei em casa e eu entrei pro quarto e eu fiquei maquinando na minha cabeça como que eu ia me suicidar. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi me enforcar. Quando eles dormiam, eu vou me enforcar. E eu não sei porquê. E toda vez que eu tentava suicídio, algo em mim travava. E eu vim para Santa Rita e eu falava pro bispo e tal, como é que eu estava. E as coisas foram dificultando. E eu lembro que antes de eu entrar em depressão, infelizmente minha mãe falou assim para mim, que quando eu lembro que eu falei para ela da volta de Jesus, e ela falou assim para mim: isso aí é mentira. Gente, ela demonstrava uma pessoa tão boa na frente das pessoas, e ela dizia que ela me tratava bem, minha família, e eu tanto que eu nem queria ir embora, porque ela me tratava tão bem nas casas das pessoas, e em casa era outra coisa. Eu lembro que ela disse assim: no dia que eu for em Santa Rita, eu vou pedir alguém. Ela disse isso para mim, eu nunca esqueci isso. Eu vou pedir alguém para fazer uma obra de macumba para te matar. E quando eu ouvi isso, eu disse: Deus, ela não sabe o que fala. Automaticamente eu não guardei isso como um mago no meu coração. Talvez tenha muitas pessoas que disseram: não, Viviane tem mago da mãe dela. Eu não tenho. Por mais que ela me rejeitou, me criticou, eu não tenho. Porque não foi isso que Deus me ensinou. E aí, eu não gostava de ir para a Coinfre, não porque eu não gosto lá, mas quando eu estava com depressão, eu não queria, porque eu não queria deixar minha avó preocupada. Eu chegava lá, minha avó, por mais que ela estava sorrindo, mas quando eu chegava, eu via um semblante nela de tristeza, porque ela estava vendo que eu não estava melhorando. Então, tanto que Nival falou assim: vai ser o jeito de mandar você para Barreiras. Quando eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou no altar, eu estou pregando e nada está acontecendo. E ele chegou a falar isso, que talvez eu mandei para Barreiras, porque não estava tendo solução aqui. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na sede, eu saí de casa já com um vazio muito grande, porque era uma luta para mim vir para a igreja, era uma luta. E quando chegava na porta da igreja aqui, eu demonstrava uma felicidade tão grande. É por isso que a igreja não percebeu que eu estava com depressão, porque eu demonstrava uma felicidade que não existia dentro de mim. E eu saí daqui, eu saí da porta da igreja rindo e tal, eu conversando com as pessoas, mas só Deus sabia como eu estava dentro de mim. Eu lembro que uma pessoa me mandou mensagem, disse assim: você está bem? Eu falei: não, eu estou bem. Só por que eu não falei para as pessoas que eu estava com depressão? Porque teve gente, infelizmente, pessoas que disseram para mim, começou a me julgar. Ah, não está na igreja pregando, não está na igreja cantando, por que está passando por isso? Esse é o mal do mundo aí fora, porque acha que pelo fato de não ser evangélico, não passa por obstáculos. Tem pessoas aí fora que acham que nós prega, canta, acham que o diabo não vai se levantar contra nós. E aí, eu pregava aqui, e eu pregava para a igreja, mas dentro de mim era um vazio muito grande. Então, tanto que eu falei assim: pastora Nélia, eu vou sair do altar. Eu vou sair porque eu estou com depressão e eu não quero contaminar o altar. Porque eu estou com depressão e isso vai prejudicar a igreja, vai prejudicar o altar. Ela disse: no dia que você sair do altar, você morre. Porque a única coisa que está te segurando de pé é o altar, é o chamado que Deus está dando para você, é o desejo que você está pregando e que você está cantando. No dia que você deixar de cantar, você morre. E aí eu cantava, eu pregava. Eu lembro que na quarta-feira que eu preguei aqui, primeira vez que eu preguei na série, eu estava com depressão. Eu estava com depressão. E aí eu preguei aqui no mesmo dia, no dia que eu preguei aqui, naquele mesmo dia que eu saí daqui,
na minha cabeça eu já estava maquinando suicídio. O diabo ele começava a me influenciar para me suicidar. Eu lembro que na madrugada eu não dormia. Eu não conseguia dormir. Por mais que eu tomava remédio, o remédio não fazia efeito nenhum. E eu lembro que eu liguei para uma professora no colégio e falei: professora, eu não vou mais para o colégio, como que vai ficar a minha situação na escola? E ela disse assim: não se preocupe, cuide da sua saúde. Só que o que mais me doeu foi quando ela disse assim: a depressão, ela é normal. A depressão ela é normal e muitas pessoas conseguem e muitas pessoas não conseguem. Agora, como é que a pessoa disse que a depressão é normal ao ponto de levar a pessoa a cometer suicídio? Talvez de muitas pessoas é normal, mas para mim não é. Porque a depressão ela leva pessoas a fazer coisas que ela não quer. E aí ela falou isso para mim e eu disse: meu Deus, como é que as pessoas querem me ajudar de uma forma dessa? Ok, aí eu lembro que a Giovana do Alto da Boa Vista, ela veio aqui, que ela já teve depressão também, ela conversava comigo. Eu lembro que ela disse assim: Viane, eu vou casar, eu quero que você cante no meu casamento. Aí eu fui, preparei as músicas e tal. Eu lembro que na quinta-feira de manhã eu montei um vídeo no meu celular. No meu celular tinha muitos vídeos que me influenciavam a muito cometer suicídio. Porque esse foi um dos meus erros, de estar vendo muitos vídeos que me influenciavam a cometer suicídio. Eu via vídeo de pessoas se cortando, eu via vídeo de pessoas se suicidando. Eu lembro que na quinta-feira, pela manhã, a pastora Gracene saiu para ir no mercado e deixou em casa só, e com a filha dela. E o pastor Nivaldo, ele ficou um período na Coinfra, só que ele sempre me ligava, porque ele ficava muito preocupado. E ele não queria que eu ficasse só em casa, porque se eu ficasse eu ia fazer algo comigo. E nesse dia ela saiu bem cedo, ia ser umas 6 horas. Ela saiu e deixou a filha dela dormindo, e eu levantei. Só que eu dormi com isso na minha cabeça, que eu ia me tirar minha vida. Eu levantei pela manhã, eu peguei uma faca. Eu já tinha montado um vídeo no WhatsApp, já despedindo das pessoas. Eu ia mandar no PV de Marília, ia mandar no PV de muitas pessoas já, me despedindo. E quando eu coloquei isso já para ir na linha de transmissão, que eu peguei a faca para me matar. Eu lembro que eu peguei a faca e eu fiz isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, minha mão travava. Eu não conseguia tirar minha própria vida. E a terceira tentativa eu tentei aqui, eu não conseguia. A faca caiu no chão e eu ouvi uma voz que dizia assim: ainda que eu não fale com você, eu estou com você. E quando eu vi aquilo ali, eu disse: meu Deus. Eu estava com uma interrogação grande no meu coração. Eu falei: Deus, ele não está me ouvindo. O bispo, ele conversa comigo, o bispo ora por mim, mas Deus, ele não está me ouvindo. E aí, nesse dia eu vim para cá, porque foi aonde foi o corte mais profundo que eu fiz, foi isso aqui. Eu cheguei aqui na igreja sangrando de manhã. E o bispo, eu estava já nas últimas, sem força. E o bispo falou assim: Vânia, você está gripada? Eu falei: não. Aí ele nem perguntou muito, porque ele percebeu que eu estava muito mal. Aí eu fui para o escritório, conversei com a pastora Nélia, e ela não tinha visto meu braço cortado. Automaticamente, quando eu cortei, esse dedo meu aqui, ele entrava, porque aqui já cicatrizou. Mas quando eu cortei, meu dedo ele cabia aqui dentro. E eu não sentia dor. Eu cortava, não sentia dor. E eu vim para a igreja, a pastora orou em mim e conversou comigo. E eu lembro que a pastora Clara Lúcia, ela me incentivava bastante a não desistir. E nesse dia, aí na sexta-feira eu fui para Coinfra. Quando eu fui para Coinfra, dentro do ônibus, e sabe que em ônibus de escola é muito zoado. E eu peguei, levei um fone de ouvido e tal. Tô lá. Quando eu penso que não, passou naquela curva que lá eu comecei a ouvir algumas vozes: se mata, essa é a hora, esse é o momento. E eu cheguei a pedir a Deus para Ele deixar que o ônibus tombasse. Eu lembro que eu disse: tomara que esse ônibus tomba, e apenas eu quero que Deus poupe as pessoas, mas menos eu. Eu pedi isso para Deus. E eu fui. Aí o pastor Nivaldo, ele trabalha na prefeitura, e ele tinha um ponto que ele deixava o carro dele e ele levava a moto. E nesse dia ele falou com o irmão de Marília para ir à noite. E lá era muito escuro, muito perigoso. Aí ele falou comigo para mim ir com ele. Aí eu fui, com medo não,
Falei, meu Deus, eu vou naquele lugar que gente já morreu, já mataram gente aqui, mas eu jeito ir. Aí eu fui. Eu entrei na van. Eu lembro que quando eu entrei nesse lugar, eu comecei a ouvir uma voz. Porque antes eu via muitas vozes na minha cabeça, só que nesse dia eu vi apenas uma voz, claramente. E ele dizia assim: hoje você não passa. Eu lembro que eu subi uma ladeira que eu disse, tomara que essa van tomba, porque eu não aguento mais. Pronto, Nivaldo deixou os alunos e mandou vir de moto na frente. Eu peguei a moto e no decorrer da estrada e as vozes na minha cabeça direto: se mata, esse é o momento. No primeiro poste que você vê, você joga a moto. Eu lembro que eu desci uma ladeira e dos lados da ladeira tinha muita rebanceira, muito fundo. Aí eu tentava colocar a moto e a moto não ia. Aí eu falei assim: Waits, que é o irmão de Marília, eu falei: Waits, a moto tá dando umas puxadas. Ele disse: nada, é por causa da sua cabeça. E as vozes aumentando dentro de mim. Aí, com o decorrer do tempo, o carro do pastor Nivaldo estava vazando óleo, nós parou na frente. Aí o Waits desceu, eu fiquei uma distância muito grande deles, assim só, com a moto ligada. E muito trufo, estava muito escuro. Eu lembro que a moto desligou assim, só ficou com o farol ligado. Quando eu olhei para trás, para o Waits, e quando eu olhei para frente, eu vi o diabo na minha frente, em pé. Gente, não queira isso na sua cabeça não queira ver isso não. E eu vi ele na minha frente, ele em pé, olhando para mim. O diabo, ele ficou olhando de frente a mim, só que ele não falava nada para mim. Eu paralisei. Nesse momento, me parece que eu estava em outro mundo. Ele lá em pé, Nivaldo lá atrás, sem perceber nada. E eu lembro que quando eles consertou o carro, que o Waits veio pegar a moto, eu disse: Waits, pode levar a moto, que eu não vou levar a moto mais não. Eu já estava com medo já. Quando o Waits se aproximou de mim, quando eu olhei para o Waits, que eu olhei para frente, já tinha sumido. Aí, beleza, fui levar o Waits na casa dele. No decorrer do tempo, quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, eu via tantos vultos ao redor da minha cama que eu não conseguia entrar no meu quarto. E a igreja da Coinfra fez 3 dias de campanha na minha casa. Eu não sei, mas no segundo dia de campanha, quando eu via eles, eu sentia um ódio no meu coração tão grande. Eu não sei nem porquê. Eu disse assim: não, eu não quero que ninguém ore aqui. No meu coração eu colocava isso, eu tinha muita raiva deles. E eles oravam e tal, tudo mais. Orava lá na minha mãe. E eu disse: vocês não sabem de nada, vocês não conhecem quem é aqui. E aí oraram e tudo mais. Aí teve uma pessoa da minha família que diz assim, uma pessoa que até um dia desses, que eu nem ligo mais para essas coisas, eu lembro que teve o evento da minha avó. Aí ela disse assim: essa pessoa agora só quer saber de igreja, não manda mensagem mais para ninguém. Aí eu levei na brincadeira e falei assim: não, a minha agenda está lotada. Falei: minha agenda está lotada de pregação. Mas é tanto que ela disse que ela tentou me desanimar e eu rebati ela com isso. Voltando aqui, aí eles faziam campanha e tudo mais, e nada fluía, nada dava certo. A igreja da Rua Ourinhos entrou em campanha também, Alta Boa Vista também. Aí as coisas, a pastora Nélia, ela sempre mandava mensagem para mim todos os dias, para saber como é que eu estava. E eu lembro que eu saí daqui numa sexta-feira, e uma hora da manhã, eu já ia mandar mensagem para Marília, já estava quase enviando a mensagem. Ela estava na roça, eu despedindo dela e do irmão dela, já despedindo. A pastora me mandou uma música, e aí ela me mandou um áudio dizendo assim: Viane, eu não sei, mas foi de Deus, porque aqui agora eu senti de orar por você. Ela disse: quando eu orei por você, eu senti uns arrepios que não foi bom, mas eu orei repreendendo em nome de Jesus. Fui para a Coinfra, o pastor Nivaldo está lá, fez uma campanha também na igreja da Coinfra. Eu lembro que eu preguei lá na Coinfra. Falei assim: igreja, ora por mim, porque eu não estou bem, eu estou me cortando, eu estou com uns pensamentos ruins. Aí eu lembro que eu falei assim: mas não se preocupe, porque a igreja da Santa Rita, a igreja sede, está em oração por mim. Aí eu preguei ali e tal, vim embora. Quando eu estou lá na Coinfra, na minha casa, era só chegar em casa, eu senti uma presença negativa. Eu vinha para aqui, era um alívio quando eu vinha para cá, porque eu preciso ir para Santa Rita,
Por quê? Porque aqui eu tinha muitas pessoas que conversavam comigo. Em casa eu não conversava com ninguém, porque não tinha ninguém para conversar. O meu pai, ele ficava muito tempo lá na casa da minha avó. É tanto que se você perguntar assim, vendo quem você gosta mais, eu falo que é meu pai. Meu pai, ele nunca me rejeitou. Meu pai, ele nunca me julgou. Por mais que ele foi ausente e tudo mais, mas meu pai nunca me disse assim, você é um lixo, você é nada. Mas a minha mãe sempre falava isso para mim. E as coisas foram dificultando. Teve um culto na Coinfra muito forte, lá, a oração forte. Ele orou na minha mãe. Quando o pastor Nivaldo orou na minha mãe, ele disse assim, eu tive uma revelação de Deus aqui agora. Ele disse assim, olha, tem uma curva aqui, uma encruzilhada, que tem uma macumba feita com o nome da sua filha. Gente, automaticamente, quando ele falou isso, a minha reação para muitas pessoas era para chorar, mas eu senti uma raiva tão grande. Eu falei, no dia que eu descobrir quem foi, eu vou matar. Eu falei, eu vou matar, não vou ser mais passar, não, eu vou matar. Aí eu disse, tem um boneco cinza, porque tem muitos rituais que tem alguns bonecos cinza que é para matar a pessoa. Aí ele disse que viu isso lá, e algumas velas pretas e tudo mais. Aí eu vim para a igreja sede. Cheguei aqui, falei, bispo, fizeram trem para mim. Eu falei, fizeram macumba para mim. A pastora Nela, foi mesmo? Eu falei, foi mesmo, fez para mim. Aí vamos orar em cima disso aqui. Já algumas pessoas da minha família não orou, queriam vingar. Eu vou vingar, se eu descobrir eu vou matar. Uma tia minha mesmo disse que se descobrir até hoje, disse que vai matar. Eu falei, não, faz isso não, deixa pra lá. Aí, oraram em cima disso. Estou aqui na igreja sede, a pastora orou em mim. Quando ela orou em mim, eu não sei como, foi questão de segundos ali, que ela orava em mim. Eu vi uma pessoa de capuz preto, na Coinfra, nessa mesma encruzilhada, com uma foto minha, que eu lembro que eu preguei aqui na quarta-feira, que eu estava de vestido rosa, e essa foto estava dentro de uma vasilha, e nessa vasilha estava cheia de farofa e muitas velas pretas. E ela, eu falei assim, pastora, tem gente fazendo coisa para mim. Aí ela orou em cima disso. E as coisas foi, eu passei uma semana aqui na igreja, eu cantava, eu sentia a presença de Deus. Teve o aniversário do bispo, eu aproveitei muito aqui. Só que aí, eu lembro que eu fui para o colégio, aí voltei para a escola, tudo mais, aí eu teve uma crise na escola. Aí a maioria da sala não sabia que eu estava com depressão. Aí eu falei assim, gente, eu estou bem, não precisa se preocupar comigo não. Estou lá, senti a crise. Aí eu não falei nada para ninguém. Cheguei em casa, não tinha ninguém. Eu tomei 5 remédios. De uma vez só, e eu peguei e me mutilei de novo, me cortei. Cheguei aqui na igreja sede, toda cortada. Eu andava, não sei se vocês percebiam, mas eu andava com uma toalhinha vermelha, para ninguém ver os meus braços cortados. Aí nesse dia que eu entrei aqui na sede, eu estava decidida para me ser liberta. Eu vim aqui, o bispo orou forte, mas teve algo que me travou, que não consegui declarar libertação dentro de mim. Aí eu voltei para casa, foi onde eu tentei pela última vez o suicídio, que foi lá na igreja da Coinfra, não, em casa. Lá em casa, que foi onde eu tentei me matar. Em casa eu estava sozinha, eu tentei me enforcar e eu não consegui, graças a Deus. Vim para aqui, o bispo John pregou uma pregação aqui sobre decisão. E no final do culto eu vim aqui na frente e ele orou em mim. Foi onde eu declarei a libertação total dentro de mim. Quando ele disse assim, você tem que declarar. E ele disse, quando você chegar em casa, você vai declarar a presença de Deus na tua casa. E ele orou. Quando ele orou, eu senti algo dentro de mim saindo, como se fosse um espírito saindo dentro de mim. E eu senti como se Deus chegasse em mim e abraçasse. Fui liberta em nome de Jesus. Aí, só que quando eu olhava para os meus braços, eu me culpava. Falei, por que eu fiz isso? Eu sou nada, por que eu fiz isso com o meu corpo? Eu lembro que Patrícia pregou aqui e ela fez uma oração. Eu não me lembro o que ela perguntou, mas ela deu a oportunidade de alguém subir aqui e falar. E eu lembro que quando eu estava bem aqui, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Quando você olhar para os seus braços, você não vai lembrar com tristeza, você vai lembrar com alegria, da forma que eu te libertei. Aí o bispo orou em mim pela última vez. Acho que o bispo estava até abusado de mim já, no escritório dele.
Toda quarta-feira eu pedia a pregação aqui para falar com o bispo. Só que aí o bispo orou, pela última vez eu declarei a libertação dentro de mim. Foi aonde Deus começou a me usar. E eu não entendi o porquê que eu passei por isso. Só que com o decorrer do tempo eu comecei a entender que tudo que eu passei fazia parte da promessa que Deus tinha na minha vida. Deus, Ele permitiu tudo que eu passei, não para ver o sofrimento meu, mas para que hoje eu estivesse no altar pregando. E eu acredito que esse testemunho ele vai alcançar muitas vidas. E depois da minha libertação, muitos jovens me procuraram, muitas pessoas me procuraram, pedindo ajuda como que eu venci a depressão. E a única coisa que eu falo foi a presença de Deus na minha vida. Eu falei, sem esse Deus eu não sou nada. Talvez tem vezes que os levantes vêm, vai vir. Porque o alvo do inimigo não é quem está lá fora, o alvo do inimigo é quem está aqui. No altar, quem está dançando, é quem está pregando, é quem está louvando. Porque ele quer assim, o diabo ele não agrada de quem está aqui pregando. E hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele fez na minha vida. Hoje eu não tenho mágoa mais da minha mãe, graças a Deus. Para me ser liberta eu tive que perdoar ela. Eu tive que declarar isso dentro de mim. Não me arrependo de ter pedido perdão a ela. Graças a Deus eu estou grato a Deus por ter criado essa coragem de ter pedido perdão, apesar que ela não disse nada. A minha intenção dela era eu ouvir dizer assim, não, eu te perdoo, me perdoa também. Mas ela não disse isso. Mas com o tempo Deus muda o coração dela, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho. Eu segurei até o final para não chorar, mas chorei uns poucos aqui. Mas Deus Ele é quem capacita, Deus Ele é quem transforma. Amém? Vamos fazer o sorteio. Mas Deus é bom, viu? Bem no dia que eu fui pregar, vamos fazer um sorteio. Eu vou ganhar, em nome de Jesus. Vamos aqui, vamos. Bispo, me ajuda, por favor. Triste. Declara aí, gente, para mim ganhar, viu? Profetiza aí. Jesus. Quem perdeu foi quem não veio. 04. Quem foi 04? 04. 04. Vamos ver. 31. Ninguém, meu Deus do céu. Quem será? 20. Oh, Jeová, mas Deus é bom, viu? Eita glória. Aleluia. Vamos registrar. Eu vou. Vamos. Não. Vinte e 29. Oitenta. Não, é 80 mesmo. 26. 24. Meu Deus, eu não vou matar ninguém. 03. Glória a Deus. Coitado de quem não veio, viu? Vamos tirar fora. Vamos, bispo. A ganhadora. Opa, vamos lá. Tomara que eu ganhe. 32. Ninguém. 01. 18. Ninguém, meu pai do céu. 19.
Oh, meu Deus bom. Eu vou ficar com um na mão logo. Vai ganhar todo mundo presente, viu, gente? Vai orando aí. Vinte e cinco. Tomara que saia o 10. 12. 28. Tem que... Não, mas ainda não, pode vir receber. Pode vir. Pode vir. Belinha. Eu vou caçar. 11. Meu Deus, mas passou perto do meu, velho. Gente, o meu. Obrigada. 09. 02. Eita glória! Tem que vir, né, bispo? Tirar as fotos. Vai, acabou. 72. Gente, vai orando. Profetizou aí, né? 14. 27. Olha. Gente, ora por mim aí. Vai orando por mim. Gente, vai orando por mim. Vamos lá, rapaz. Profetiza que eu vou ganhar isso agora. Em nome de Jesus. Profetiza. Vai, Vitor. Vai, meu profetiza. Em nome de Jesus. Peguei dois. Pega dois, vai. 21. E graças a Deus, não tem ninguém ainda, não tem minha chance. Gente, cadê o... Mas Deus é bom, menino. Ganhei. Glória a Deus. 10. Não, gente. É 10. Então anotar, quem quiser ver lá. Mas Deus não fala comigo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos postar no grupo da igreja. Comenta lá, gente, que é pro povo vir, né? Vamos comentar. Quem não vê, perdeu. Amém? Vamos encerrar em nome de Jesus. Quero agradecer a Bispo pela oportunidade de pregar aqui. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada mulher que está aqui, que deixou sua casa para vir ouvir esse testemunho em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir algo para vocês que são mães de adolescente, que mostrassem para eles esse testemunho, porque tem muitos adolescentes passando por isso, e talvez tem muitos que não sabem, mas quem sabe através desses testemunhos possa se abrir com cada um de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na Tua presença. Deus abençoe cada mulher que está aqui. Deus, que eu possa estar abençoando a família de cada pessoa que está aqui, Pai. Meu Deus, que eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Meu Deus, pela libertação que o Senhor declarou dentro de mim. Deus, leva-nos em paz para nossas casas, meu Deus, em nome de Jesus. Que isso possa estar livrando, meu Deus, do homem sanguinário, Pai, da peste perniciosa. Deus, leva, Pai, nós debaixo da sua potente mão, em nome de Jesus. Amém? Amanhã teremos culto. Sexta-feira nesse ministério é... Glória a Deus.